Muito boa noite, bem-vindos ao Quartel das Artes. O Canal Central e o Diário de Aveiro estão a promover um ciclo de debates autárquicos que pretende constituir uma oportunidade para apresentar e esclarecer as ideias dos vários candidatos. É um enorme prazer estar aqui convosco neste debate, que se pretende ser apenas um espaço, não só um espaço de confronto de ideias, mas sobretudo um momento de diálogo construtivo, de olhos postos no futuro do território. Este é o momento em que é fundamental ouvir as diferentes perspectivas, refletir em conjunto e valorizar a diversidade de opiniões. Nesta noite, teremos a oportunidade de escutar os 5 candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que aceitaram o nosso convite, que agradecemos, para partilhar as suas convicções e a sua visão sobre os temas que preocupam e interessam a quem vive em Oliveira do Bairro. Um concelho que tem bons indicadores demográficos, com uma forte energia empreendedora, onde a tradição de alguns setores combina com a entrada em cena da inovação e da tecnologia. É neste espírito de tradição e modernidade que hoje nos reunimos aqui para debater ideias e perspectivas que podem contribuir para o desenvolvimento deste concelho e da região onde estamos inseridos. Uma combinação que permitem que vos diga que também se estende, por exemplo, ao Diário de Aveiro, que na modernidade está a transmitir este debate e depois, nos próximos dias, terão na edição em papel o resumo daquilo que vai ser aqui dito. A todos os presentes agradeço assim a vossa participação e o vosso interesse e sem mais demoras, porque são os candidatos que estamos aqui para ouvir, vamos então dar início a este debate que está a ser transmitido em direto na plataforma televisiva do Canal Central, no website do Diário Coimbra e nas respectivas redes sociais. Foram distribuídos ingressos em igual número por todas as candidaturas e foi também sorteada a ordem através do qual cada candidato vai fazer uma intervenção inicial com 1 minuto e meio em que se vai apresentar e será, no fundo, a ordem inversa será assumida para fazer uma intervenção final de despedida. E, portanto, vamos começar então por João Sousa, candidato da CDU, agricultor de profissão. João Sousa foi candidato à Câmara em 2021, à Assembleia Municipal em 2017 e, portanto, queria que se apresentasse, por favor, ao nosso público. Pode falar. Não está? Está. Boa noite a todos. Estou aqui, como já foi dito, a representar a CDU, Coligação Democrática Unitária. Chamo-me João Silva Sousa, como ali o nosso moderador já o disse. Tenho 75 anos, estou casado, tenho uma bela mulher e tenho uma bela filha e uma bela neta. Pronto. Isto vai a pormenor. E vivo de um setor que é muito primário, mas de muito interesse para a produção nacional, para consumir. Estou aqui a representar uma força política que não temos, desde o Dr. Fernando Peixinho, numa eleição, mas mais à frente anunciarei que, apesar de não termos nenhum eleito, temos feito um bom trabalho ajudando, e é essa a nossa função, ajudando quem governa e criticando quando é necessário também, não é? De maneira que é isto que tenho a dizer. Muito obrigado. Duarte Novo, CDS-PP, com o lema Sempre Mais Perto de Si, licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, contabilista certificado e, portanto, exerceu funções de auditor em Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e é Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro desde 2017. Bem, boa noite a todos. Permitam-me cumprimento a vós, agradecer também o convite que foi feito pelo Canal Central e pelo Diário de Aveiro, cumprimentar também os colegas que hoje vão estar aqui neste debate e dizer-vos, naturalmente, o meu nome é Duarte Novo, sou de Bustos, sou natural de Bustos, resido em Bustos, sou casado, tenho 2 filhos, tenho 48 anos e sou Presidente do município de Oliveira do Bairro há 8 anos. E candidato-me por uma terceira vez, por um terceiro mandato, porque entendo que é importante continuar a desenvolver um conjunto de políticas para o
Concelho de Oliveira do Bairro, que têm dado frutos muito interessantes, tal como aqui foi referido. Nós temos feito um crescimento extremamente interessante, não só na população, mas também em termos económicos, e temos dado cartas a nível local, regional e também nacional em muitas das nossas medidas. Pelo que é extremamente importante dar continuidade a estes mesmos projetos, introduzir novos, trazer novas medidas, puxar novas políticas para o nosso Concelho, desafiar aqueles que cá residem para acompanhar isso mesmo, desafiar outros para virem para cá e dar o impulso que é necessário e continuará sempre a ser necessário no trabalho de uma autarquia. Muito obrigado. Joaquim Ribeiro, candidato do Chega, com o lema Oliveira do Bairro, rumo ao futuro. Joaquim Ribeiro tem uma vida profissional ligada à gestão e à solicitadoria, tem uma pós-graduação em direção de vendas e é gestor de empresas em Portugal e no estrangeiro. Muito boa noite a todos. Agradecer ao João, ao Pedro, ao Canal Central e ao Diário de Aveiro e ao público que está aqui todo presente, aos meus colegas e ao público todo em casa. Só tenho a dizer que, neste momento, Oliveira do Bairro tem que caminhar rumo ao futuro, é o mote da nossa candidatura, e é puxar mesmo o que nós queremos, Oliveira do Bairro para o futuro. Muito obrigado. Miguel Tomás, do Partido Socialista, com o lema Compromisso e Renovação, licenciado em Gestão de Empresas, é gestor de negócios e especialista em planeamento estratégico, foi docente do ensino superior e diretor de serviço pós-venda da Roboplan. Muito boa noite, muito obrigado. Antes de mais, eu aproveito para vos cumprimentar, aproveito para cumprimentar o Sr. João, o Duarte, o Joaquim e o Engenheiro Soares. É um gosto estar aqui. É um desafio que eu deixo ao Diário de Aveiro a repetir isto durante os mandatos, seja em Oliveira do Bairro, seja noutros concelhos do distrito. Dizer-vos que as minhas primeiras palavras vão para as pessoas que aceitaram fazer parte das listas do Partido Socialista em Oliveira do Bairro. Dizer-vos que somos o maior partido autárquico de Portugal. Temos mais de 63 mil candidatos às listas em Portugal. 46% desses candidatos são mulheres. Muito obrigado pela vossa participação. Depois, dar nota também de um agradecimento muito especial aos jovens da Juventude Socialista. Foram os únicos a apresentar um mandato autárquico jovem, lançando para o Concelho, lançando para a sociedade, para que pudessem avaliar aquilo que são as propostas deles, as preocupações deles e aquilo que perspectivam que venha a ser no futuro. Depois dizer-vos também que estamos nesta candidatura com muita coragem, com arrojo, com intenção de fazer efetivamente algo diferente no sentido de elevar Oliveira do Bairro para outro nível, à imagem daquilo que acontece noutros municípios. É esse o nosso propósito. Estamos muito empenhados em apresentar iniciativas efetivamente diferenciadoras, inovadoras e capazes, obviamente, de mudar um bocadinho, ou até, se calhar, um bocadinho grande, aquilo que é a realidade de Oliveira do Bairro. Muito obrigado. Obrigado nós. José Carlos Soares, candidato do PSD, com o lema Confiança na nossa gente, engenheiro eletrotécnico, é empresário há mais de 40 anos, presidiu e integrou órgãos sociais de várias instituições locais, destacando-se a liderança como provedor durante 9 anos da Santa Casa da Misericórdia, foi candidato pelo PSD há 4 anos. Boa noite a todos, os que aqui estão e os que nos seguem através do canal Central e Diário de Aveiro. Obrigado também e um cumprimento especial aos colegas aqui de debate. Eu sou José Carlos Soares, 68 anos, nasci, cresci e vivi e vivo ainda em Oliveira do Bairro. Sou engenheiro eletrotécnico, mais de 40 anos de experiência em termos de engenharia e de empresário, e também na vertente social, como foi referido, onde desde os 32 anos tenho andado por associações de cariz social, cultural, desportivo, educacional e outros que foram passando por mim e eu a contribuir de forma que posso e tenho a possibilidade de fazer ao longo destes anos. Apresento-me novamente como candidato à Câmara Municipal. Já o fiz há 4 anos e, portanto,
achamos que temos condições para poder fazer mais e melhor. Quero liderar um grupo e um projeto novo, sério, dinâmico e ambicioso, que une em vez de dividir, que respeite em vez de condicionar, que construa com todos e para todos. E penso que fizemos isso ao longo dos 4 anos em que fomos... Se calhar essa parte passamos, não sei se puder, era 1 minuto e meio, era assim uma coisa mais sucinta. Se quiser só terminar essa ideia. Só quero dizer que ao longo destes 4 anos fizemos isso mesmo, fomos debatendo ideias, fomos apresentando ideias, mas em tudo aquilo que foi positivo nós concordámos com o Executivo e acho que foi a forma de nós podermos estar de forma séria na oposição e fazer aquilo que seja e que foi o melhor para o nosso Conselho. Muito obrigado. Vamos então iniciar o debate. Há aqui, pelo menos da vossa experiência e dos vossos currículos, há aqui um tema comum, tem a ver com a economia. De um modo ou outro estão os 5 ligados, digamos, às empresas, à economia, e é um setor que, de facto, é decisivo para o desenvolvimento do território. E, portanto, se calhar vou começar por quem foi mais curto na intervenção inicial, Joaquim Ribeiro. Perguntava-lhe 2 coisas. Por um lado, qual é o diagnóstico que faz ao sistema económico local e o que é que perspectiva, o que é que entende que deve ser diferente e como, em Oliveira do Bairro? Ora bem, a nível económico, o Conselho tem que desenvolver mais, porque há muito estagnatismo. Tem que se incrementar nas zonas industriais empresas com um valor acrescentado, um valor que defina a qualidade da mão de obra e na qual, neste momento, temos só pequenas e médias empresas e microempresas. Como é de sabido de todos, há muita microempresa e pequena empresa no nosso Conselho e na qual temos uma mão de obra ainda muito baixa. Precisamos de, efetivamente, criar novas condições, novos sistematismos para criar uma mão de obra mais valorizada e criar a nível de economia superior. Com isso, atrativos de novas empresas, com novos rendimentos, para a população conseguir uma mais-valia para todo o município. É isso que eu penso. João Sousa, qual é a sua opinião? Ora bem, a economia que nós temos a nível de Oliveira do Bairro assenta, como disse ali o anterior, a cabeça Luísa do Chega, foi também, no tempo do Dr. Acílio Gala, a CDU apresentou propostas para que se criassem zonas industriais. Zonas industriais para, ou seja, de grande expansão não, porque costuma ser a concentração da produção, por vezes faz a poluição. E então nós achamos que isso foi feito, foi cumprido, e há que ter em conta também depois a parte da economia, que é chamada economia local. A agricultura, que é um dos pilares fundamentais de uma economia, é a agricultura, que infelizmente tem sido abandonada. É pena a gente vermos os nossos campos que antigamente produziam quase, não é? Quase o que necessário para o Conselho, hoje está tudo abandonado. E também é o pequeno comércio local. Eu costumo dizer que essa economia local é uma riqueza, entre aspas, que circula entre todos nós. Não sou a favor das grandes concentrações da produção, e de maneira que acho que há que estimular, sim senhora, estimular essas indústrias e esses comércios, também com o poder de compra dos trabalhadores, com o poder de compra dos reformados, que todos nós, por vezes, querem consumir, mas o dinheiro não estica, como é óbvio falarmos, e temos de também ter em conta que a produção também não deve poluir. Hoje, todos nós sabemos, as alterações climáticas estão aí acentuadas e é bom que nós precavemos isso. Elas serão cada vez mais desgastantes da própria humanidade e faço aqui um apelo para que a Câmara, o Executivo a seguir, também tenha isso em conta. Produzir sim,
com qualidade, mas também tendo em conta a natureza. É isso. Muito obrigado. Miguel Tomás, qual é a sua opinião? Qual deve ser o modelo de desenvolvimento económico do Conselho? Bem, o modelo de desenvolvimento económico não é muito diferente, em Oliveira do Bairro não é muito diferente daquele que se deve aplicar nos outros concelhos, isto é, os municípios devem ter o cuidado de criar condições para que as empresas se instalem. E isso está efetivamente a ser feito, podia ter sido feito já há algum tempo, eu já o disse publicamente, que o alargamento e a criação de novas zonas industriais onde as empresas se possam instalar é uma mais-valia para o Conselho, ponto final, não há outra forma de o dizer. Mas depois também há aqui uma nota que tem que ver com o estímulo ao consumo local. E eu acho que é aí que nós podemos fazer mais alguma, já podemos fazer mais alguma, ter mais atenção na medida em que, não, quer dizer, apresentar projetos que promovam não só a divulgação, a promoção daqueles que são os produtores locais, o estímulo ao oliveirense e à sociedade para vir consumir no comércio local. Porque, repare, nós padecemos exatamente o mesmo mal de outros municípios de menor expressão, que é as pessoas, os consumidores, deslocalizarem-se para os grandes centros urbanos onde vão à procura das soluções que procuram. E é isso que nós também e eu acho que isso é importante. Depois, queria dar aqui também uma nota, e aproveitando aqui a deixa do candidato do Chega, que, do ponto de vista das características da força de trabalho do Oliveira do Bairro, nós somos um concelho genericamente com mão de obra pouco qualificada. E nesse sentido, eu acho que a Câmara Municipal também tem aí algum papel, porque pode lançar digamos, para a sociedade iniciativas que promovam, através de parcerias com universidades, com institutos, com outras entidades de formação ou ensino, de modo a que as pessoas tenham acesso à formação, tenham acesso ao conhecimento, tenham acesso à partilha de experiências, que eu acho que é isso que enriquece muito, mas muito o tecido empresarial. Porque não haverá muito mais do que isto. Reconheço também que, do ponto de vista fiscal, pode haver um ou outro ajuste, mas para já não será por aí, e por isso o caminho será um pouco por aqui. Muito obrigado. Duarte Novo, o que é que já fez e o que é que ainda falta fazer nesta área? Em primeiro lugar, como sabe, é uma das áreas mais queridas que eu tenho, que é a iniciativa privada e a sua movimentação e a sua projeção. Efetivamente, e é subejamente conhecido, que a iniciativa privada, em particular em Oliveira do Bairro, tem uma capacidade extraordinária de criar riqueza, e isso tem acontecido. E, de facto, os últimos anos têm mostrado isso mesmo, nas nossas zonas industriais, a procura e, acima de tudo, aquilo que é a concretização. Apesar das pessoas muitas vezes nos dizerem que as zonas industriais, pelo menos uma, foi toda totalmente comprada e não se vê lá nada edificada, a verdade é que a dinâmica que foi incutida e, efetivamente, algo que nós temos que trabalhar e que é uma das grandes nossas motivações, é, junto à tutela, eliminar um conjunto de burocracias para que ajudem os empresários a eliminar e a andar mais depressa, porque hoje, com um conjunto de burocracias que são necessárias para criar uma empresa, para que depois possa ter apoio, para que depois possa ter empregados e possa usufruir dos benefícios, por exemplo, que o município criou recentemente para essa área, como dizia o Miguel, e bem, é necessário um conjunto de circunstâncias que é muito importante que seja alterado. Por isso, esse é o primeiro desafio que nós temos enquanto autarquia, que eu já fiz. Os serviços municipais garantem-lhe essa agilidade? Os serviços municipais garantem essa agilidade. Aliás, um empresário que vem ao Oliveira do Bairro e quer falar com o Presidente da Câmara, com o Vice-Presidente da Câmara, que tem estas matérias, é recebido na hora, até para que possa ter todo o apoio e saber aquilo que tem conta e o que deve contar para impor e colocar as suas ideias em prática e fazer o investimento que entende. De facto, não é preciso só ter zonas industriais, é preciso ter também os espaços industriais, que é isso que o Oliveira do Bairro tem. Tem zonas industriais, tem loteamentos a serem efetuados e a serem programados em expansão, mas ao mesmo tempo também tem espaços industriais que os empresários podem adquirir sem terem que ir a um processo de leilão e podem fazer o seu investimento, porque o município acompanha, ajuda a unificar os terrenos, como tem efetuado a um conjunto deles que aparecem e estão cá. Depois dizer outra coisa, e de facto para responder também ao colega Miguel, Oliveira do Bairro já tem essa particularidade. Ao contrário daquilo que se possa dizer, hoje a nossa mão de obra é muito mais qualificada do que era outrora, as nossas empresas são muito mais capital intensivo do que mão de obra intensivas. Hoje não temos, infelizmente, tantas confecções,
tantas empresas que se dedicam exclusivamente à utilização de mão de obra intensiva, temos muito mais mecanizado, temos um know-how de capital muito maior. E, efetivamente, nós temos tido também essa parte da educação com o desenvolvimento dos cursos profissionais, em particular no IPB, que tem dado resposta a alguns dos nossos setores. E essa ligação tem sido feita. Aliás, o município teve aqui um curso dedicado à cerâmica e às novas tecnologias, com esta ligação que nós temos da Universidade de Aveiro. Esse é um desafio que nós temos na prossecução e, em particular, a criação de ligações e também continuar a ampliar as zonas industriais, porque só assim é que conseguimos também garantir que os nossos empresários tenham, quer aqueles que cá estão, quer aqueles que querem vir para cá, e também dizer que, felizmente, existe um capital intensivo, novas tecnologias a serem aqui concretizadas e investidas em todos os cantos do concelho. Muito obrigado. José Carlos Soares, o que é que tinha feito de diferente nestes últimos 4 anos, se tem ganho as eleições? Em 2022, nós aprovámos por unanimidade na Câmara um documento que é o relatório do Estado do Ordenamento do Território, que nos foi dito que era um documento meramente informativo sobre e que tinha de ser feito entre revisões do PDM. Aquilo que nós vimos é que, efetivamente, este relatório faz um diagnóstico de tudo o que é a atividade económica, social, educação, território, faz um diagnóstico sério sobre a situação. E aquilo que nós vemos é que, na altura, foi dito que Oliveira do Bairro tem 95% das indústrias e do comércio tem menos de 10 trabalhadores, essencialmente a indústria tem menos de 10 trabalhadores, mas tem 4 empresas que têm um peso significativo na nossa economia. E apontava para nós podermos captar investimento de empresas médias ou grandes para poder suprir algum problema que possa existir em relação a estas 4 empresas. Bem, o que nós fizemos foi uma coisa completamente diferente. Fizemos uma zona industrial que tem lotes muito pequenos, que agora se vê que estão a unir-se, mas para além da burocracia do Estado, que é efetivamente um problema para a economia, também a Câmara tem aqui uma série de burocracias para fazer junções de lotes, etc., que também não ajuda a que comecem a aparecer lotes na zona industrial, a nova zona industrial de Vila Verde. Depois, há outra situação que o mesmo relatório diz, que tem a ver com o rendimento per capita das pessoas de Oliveira do Bairro. E, efetivamente, também aqui, e tem indicadores comparativos da região da Cira e da região centro, e nós estamos claramente abaixo desses indicadores. O que quer dizer que nós temos de captar empresas de valor acrescentado e que possam empregar pessoas com qualificações elevadas. E isto é digamos que é o início de uma situação diferenciada a nível de educação, a nível de captação. Diga-me como é que a Câmara Municipal pode fazer isso? Como é que deve fazer isso? A Câmara Municipal pode fazer de forma diferente. O facto de nós termos vendido a zona industrial muito rapidamente é um indicador, mas não é, para nós, não é suficiente, porque era preferível demorar mais tempo e ter a possibilidade, porque há um regulamento interno, mas pronto, não sei qual foi a pontuação de cada uma das empresas que pôde comprar esses lotes, e portanto há aqui esta falha de podermos ter empresas e depois ligar isto efetivamente
às universidades e às escolas. Eu pensei que falávamos da educação um bocadinho mais à frente, eu percebo. Se me der licença, só para dar uma intervenção aqui Com certeza. perante o nosso colega Duarte Novo e o engenheiro Carlos Com Soares. certeza. É assim, como eu disse, o nosso núcleo de empresas é média e pequena empresa. Sim, senhor. O excelentíssimo Duarte Novo, aqui presente, disse que vendeu os lotes em 10 minutos. Ótimo. Foi uma fantástica venda, acho muito bem. Sim, senhor. Mas será para montar a empresa de hidrogênio, senhor Duarte Novo? Será essa? Será que vai ser uma Fusion Fuel, como o excelentíssimo António Costa inaugurou em 2023 e entrou em insolvência em 2024? Em novembro de 2024? Com 26 milhões de PRR que tiraram? 292 credores que deixaram sem dinheiro? Uma fábrica parada e abandonada? É isso que você quer para a zona industrial de Vila Verde? E digo-lhe outra coisa, 120 desempregados. Não é isto que a gente quer para o nosso concelho. Mas vale a pena lutear por pequenas e médias empresas com alta qualidade e valor acrescentado que empresas megalómanas e depois dar uma ruptura como esta. Só tenho a dizer isso e é isso. O básico. Muito bem. Pode responder, claro. Importa esclarecer todos, e em particular todos vós que aqui estão, que o investimento de hidrogênio é um investimento particular de uma empresa, nada tem a ver com a zona industrial, é de um grupo que está implementado, uma das maiores empresas que está implementada em Oliveira do Bairro, que entendeu fazer a candidatura ao PRR, tem as características, fez o que tinha a fazer e que o município não teve qualquer tipo de intervenção, como é óbvio, é que não seja aquilo que é chamado... Mas é um investimento bem-vindo ao Conselho? É um investimento, são todos bem-vindos ao Conselho, é um investimento que o próprio Governo terá que ter em atenção com a empresa que fez essa candidatura, que tem a possibilidade de fazer a ligação, porque Oliveira do Bairro tem essa característica de ter a passagem de gasoduto e uma válvula onde pode ser feita essa injeção, que uma empresa aproveitou face à característica de estar mesmo ao lado e, como tal, fez esse investimento. Queria também aqui dizer o seguinte, que a venda não foi em 10 minutos, foi em 2 horas. Tem então, um regulamento. Então está bem. 2 horas já acredito. Teve um regulamento por base, e tem um regulamento por base que o Sr. Engenheiro Soares conhece bem, porque o aprovou e esteve na gênese também do mesmo, e em particular dizer que é verdade que de 2022, esse relatório é 2022, nós estamos em 2025, houve uma evolução extraordinária, assim como de 2021 para 2023 a população de Oliveira do Bairro cresceu cerca de 9% e que tem previsões de crescimento até 2030 de cerca de 16%, como é sabejamente conhecido. Isto quer dizer que há uma alteração completa, um paradigma completo, até nas empresas que vieram fazer um investimento em Oliveira do Bairro e estão a fazer investimento em Oliveira do Bairro nos últimos anos, principalmente nestes últimos 3, fruto de muitas características e que também alteram o rendimento médio, até porque o rendimento médio, segundo os últimos dados bastante recentes, se assemelha aos 4 primeiros da região de Aveiro. João Sousa, pareceu-me que não estava a concordar com o que estava a ser dito. Eu não estava a concordar, nem concordo. Quer dizer, é uma área que eu não domino nesse aspecto. Agora que é claro que atrair mais economia ao Conselho é sempre bom, mas é ter outra em conta realmente se nós não estaremos assim a ser mais papistas que o Papa, não é? Que setores é que defende que deviam ser mais investidos no Conselho? O turismo, por exemplo, é um setor que em muitas áreas tem ajudado a desenvolver a economia. Olha, o país está a apostar muito no turismo, não é? E é uma parte económica que poderá suportar a nível de remessas. Mas eu dava uma ideia. Temos aí zonas turísticas, como o Sértima e essas coisas todas, e também há uma outra. Estamos a desperdiçar um bocadinho aquela velha história dos nossos antigos, que é os moinhos hídricos, que pode atrair muita gentinha. Há que recuperar, que ainda estão dois ainda que podem ser recuperados, até para visitas de estudantes, de meninos da escola. Tudo isso atrai o turismo, Mas também temos que ter, depois, a economia local, para que realmente esse turismo seja alimentado com os produtos do Conselho
E é isso que a cooperativa da Oliveira do Bairro, a Calcob, tem um papel muito importante, cada vez mais no escoamento dos pequenos e médios agricultores. Miguel Tomás, sobre a questão do turismo e a importância na economia local, entende que tem sido tudo bem feito ou o que é que acha que devia ser feito? Não tem sido tudo mal feito. Isto não quer dizer com isto que não se consiga evoluir. Deixe-me acrescentar que a Oliveira do Bairro não tem, do ponto de vista daquilo que é a sua morfologia física e dentro da sua área, propriamente para além do Rio Sértima, o turismo industrial que está a ser dinamizado, não tem, à imagem de outros concelhos, o potencial de atrair turistas de massa ou como há outras cidades em que isso acontece. Agora, é importante nós valorizarmos aquilo que de melhor temos. E eu gostava de lançar aqui para o debate uma notícia que saiu recentemente, tem 2 ou 3 semanas, da possibilidade de, em Espinhel, no concelho de Águeda, nascer um hotel de 5 estrelas ligado ao enoturismo. Quero com isto dizer o seguinte, que aquela área do nosso concelho que é abrangida pela Pateira e nas proximidades, deverá ser potenciada no sentido de conseguirmos atrair para ali as pessoas que vêm visitar o nosso concelho. E por isso, é óbvio que nós não podemos reagir, mas devemos ser um bocadinho mais proativos, no sentido de olhar já para aquela área e melhorá-la na medida daquilo que for possível, requalificá-la sempre que for necessário, dotá-la de equipamentos que façam atrair as pessoas, que sirvam bem as pessoas que nos vêm visitar. Depois, obviamente, que existem estes pontos de interesse, como são os moinhos, como são alguns parques que existem na cidade, no concelho, e sobretudo depois a questão do turismo industrial, porque efetivamente nós temos aqui empresas de referência e acho que podemos potenciar esse caminho. Muito obrigado. Joaquim Ribeiro, quando falava do apoio às pequenas e microempresas, acha que o turismo é uma área em que o Conselho pode fazer a diferença? A nível de turismo, foi muito falado aqui pelo Duarte Novo também, turismo industrial. Quantos turistas visitaram a Oliveira do Bairro para fazer turismo industrial? Só lhe pergunto. É uma questão que eu pergunto muito seriamente. Turismo empresarial. O que é que vão visitar a nível de turismo empresarial? Vão visitar fábricas... Industrial, não é? Industrial. Fábricas, vão visitar o quê? Temos um museu da indústria para ir visitar? Para ponto de partida? Acho que não temos. Tínhamos a cerâmica da Dona Alexandrina, que é a cerâmica rocha, que está praticamente ao abandono. Ao abandono, qualquer dia nem portões tem. Que utilidade, mais-valia é que você lhe deu àquele espaço? Para mim e para os munícipes, penso que foi enterrar dinheiro naquele local. Praticamente foi um despesismo tremendo que fizeram ali. Uma pessoa que chega ali, olha para aquilo, vê um elefante, uma masmorra completamente ali. Não há turismo relacionado com o turismo industrial, zero. Ainda não teve rentabilidade nenhuma. É a mesma coisa que dizem que as ciclovias e das bicicletas, fizemos as bicicletas elétricas, gastou-se praticamente €500 mil. Quantas pessoas é que andam de bicicleta em Oliveira do Bairro? Sabem-me dizer? Se calhar ninguém. Continuam ali, ou sem rodas, ou sem pneus, ou furadas. Uma pessoa vai pedir um cartão, não estão a funcionar. Pedem as bicicletas, também não estão a funcionar. Param alguns turistas aqui em Oliveira do Bairro, numa unidade hoteleira que nós temos, querem uma bicicleta, não há. Que turismo é que nós podemos fazer aqui dentro de Oliveira do Bairro? Muito obrigado. José Carlos Soares, sobre o turismo também. Força. Eu queria aqui referir dois aspectos. Um que o Sr. João falou e que é em termos de agricultura. É lógico que, Sr. João, não podemos voltar para trás porque em termos agrícolas também Portugal desenvolveu de forma muito significativa e deixou de ser, acho eu, ainda hoje é visto, olhado assim de lado, mas deixou a atividade agrícola deixou de ser um parente pobre. E nós temos 2 excelentes cooperativas e devemos potenciar em termos de território
condições para que se possa desenvolver atividades que, por um lado, as pessoas que os exploram possam ganhar dinheiro e que depois, e por via disso, haja cooperativas que façam a interligação entre aquilo que é o mundo agrícola, que tem dificuldades, e as grandes superfícies, como se sabe, são muito difíceis de negociação. Portanto, aí nós estamos com duas cooperativas que fazem dessa forma um excelente papel. E, portanto, há que aproveitar isso para potenciar os terrenos que temos e criar aqui sinergias de forma a que possamos também ter terrenos que sejam rentáveis, não aquilo que nós temos hoje em dia no nosso concelho, que são terrenos muito pequenos. Sobre o turismo. Em relação ao turismo, nós temos que, efetivamente, caminhar nesse sentido. Por estes dias foi apresentada a Estratégia de Desenvolvimento de Turismo da Cida, onde vem caracterizado cada concelho da região da Cida e onde Oliveira do Bairro, obviamente, tem um papel muito reduzido. Temos que inverter isto. É lógico que nunca vamos ser um Aveiro ou outro concelho que tenha património arquitetónico que nós não temos. Então temos que explorar efetivamente o turismo da natureza. Portanto, temos de explorar e melhorar e incrementar em termos de marketing a Rota do Arroz, o Rio Levira, o Rio Sértima e tudo aquilo que possa estar à volta deste turismo para que possamos aqui ganhar alguma escala. E, ao mesmo tempo, nós temos que cativar empreendedores para um ou mais equipamentos hoteleiros. É muito pouco aquilo que a gente tem e não é de qualidade. E, portanto, nós sentimos, e com certeza que a Câmara sente isso cada vez que tem aqui alguns convidados, em poder alojar as pessoas e dar-lhe um alojamento de qualidade. Portanto, acho que há aqui muito potencial para nós explorarmos e criar à volta deste turismo outras atividades desportivas que possam potenciar também este mesmo turismo. Muito obrigado. Duarte Novo, o Sr. João Sousa, se quiser, e depois Duarte Novo faz assim. Queria responder aí ao amigo, ao engenheiro, que é assim, realmente há um pequeno desprezo pelos pequenos agricultores. Se formos a ver, eles desapareceram porquê? Primeiro, criou-se grandes dificuldades nos acessos aos mercados e feiras, com tributações aduaneiras que, ao fim e ao cabo, equivaliam às grandes explorações agrícolas e daí que muitos desses pequenos agricultores deixaram de produzir porque costuma-se dizer não dava a mocha para a cornuda, não é? Pronto. Não dava a mocha para a cornuda. Eu faço uma pequena agricultura em minifúndio. Eu não me queixo, até é uma agricultura rentável. Tem um nicho de consumidores que procura precisamente o produto que eu faço, só que é assim, os mercados e feiras praticamente estão cheios de produtos que vêm de fora. Vão ao mercado grosso, são espanhóis, são franceses, e os nossos depois é muito difícil entrar, porque eles enchem, digamos assim, o espaço nesses mercados. De maneira que, engenheiro, discordamos os dois, não é? Discordamos, eu discordei. A pequena e média agricultura bem estimulada, é sempre boa em todos os aspectos. Em questões ambientais, em questões de nutrientes, o alimento sai muito mais fresco e de melhor qualidade ao consumidor. Aliás, que eu, na última minha candidatura aqui também à Câmara,
solicitava a Kivicup e a Calcob para que fornecessem às cantinas escolares, e não só escolares, às cantinas públicas e privadas que existem no Conselho, produtos locais, porque melhora a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Eu vou-vos dar um exemplo. Temos só que encerrar este tema, mas força. Força, esse exemplo só para fechar. Eu caí há coisa de 12 anos, caí num hospital municipal de Aveiro, por sinal, o Serviço Nacional de Saúde serviu, que foi uma maravilha, a minha pessoa e os outros que lá estavam. E na doença que eu levava a quase a morrer, passado 3 dias a doutora vai dizer o que é que o Sr. João lá faz fora. Qual é a sua atividade? Oh, menina, eu faço uma pequena agricultura. Como os seus produtos, não é? Está tudo dito. Muito bem, agora de novo para encerrar aqui o tema da economia. Permitam-me também que dê aqui um pequeno toque na agricultura, que também é um setor que me é muito caro e que gosto imenso. E queria dizer aqui 2 coisas, porque penso que é muito importante que as pessoas saibam, em particular os colegas do debate. O município integra, desde há pouco tempo, o GAL para a agricultura, proporcionando a essa mesma capacidade um conjunto de iniciativas aqui para a região, em particular para o Oliveira do Bairro, para que iniciativas mais pequenas também possam ter e usufruir de apoios ao investimento, que é uma forma de trabalhar também a agricultura e aquilo que para aquilo que ela representa. E depois há aqui uma particularidade que eu defendo há muito tempo, que é, junto à população, juntamente com as cooperativas, promover, em muitos casos, o ajuntamento de terras aráveis que podem ser boas para determinado tipo de agricultura e que deve haver essa mesma utilização. Porquê? Porque, infelizmente, pessoas como o Sr. João estão a desaparecer também da nossa sociedade, o desinteresse pela terra está a acontecer e nós não podemos ter um município completamente abandonado, temos que também estruturar a nossa floresta, temos que estruturar a nossa agricultura de forma que os terrenos estejam aproveitados, indo de encontro àquilo que é o turismo e de encontro também àquilo que o município tem feito e ao caminho. Primeiro começo pela relação com a comunidade intermunicipal da região de Aveiro. O município integra a comunidade intermunicipal da região de Aveiro, integra algumas das suas rotas turísticas, principalmente pedestres e cicláveis. É uma das bases que nós temos que transfiguram e ligam a toda a nossa região de uma forma ciclável ao pedestre, aproveitando aquilo que nós temos do melhor, que é as nossas zonas ribeirinhas. E depois queria dar aqui nota, também um pouco respondendo ao desafio do Miguel Tomás. Ora, depois da Polis Ria de Aveiro, surgiu o Ria Viva. E o primeiro projeto Ria Viva é exatamente a bater onde está envolvido o município, que já está a trabalhar exatamente por um conjunto de circunstâncias, desassoreamento, limpeza, tratamento, de forma a que possamos aproveitar isto mesmo. O projeto está a decorrer, estamos a trabalhar com os técnicos da Ria Viva, exatamente porque entendemos que isso é importante e que tínhamos de estar dado passos muito atrás. Foi isso que nós fizemos, aliás, aparecendo estes projetos e outros que tenham também essa motivação. E concordo em pleno que nós temos de ter mais hotelaria, mais oferta, promover também essa oferta, também dividindo um pouco pelo concelho. E isso só se faz se nós tivermos produtos integrados. E um desses produtos integrados que tentámos trazer para o município é, de facto, a potencialidade do turismo industrial. O industrial que visita, as pessoas que querem visitar uma empresa que aderiu, por exemplo, e passa aqui a publicidade da Porcel, assim como outras ligadas ao setor cerâmico e não só, e que o município aderiu através do Museu do Rádio, da Radiolândia, porque tem a componente comercial, tem a componente também industrial de outrora, e foi a primeira adesão. Claro que a Cerâmica Rocha não está subaproveitada, antes pelo contrário, foi lá que esteve o curso universitário durante 2 anos, exatamente a ser desenvolvido, porque nós criamos a Cerâmica Rocha para várias vertentes, quer para a parte museológica ao ar livre, para a parte museológica interna, quer para a restauração, quer para o aproveitamento de ensino, porque a Cerâmica Rocha, que foi com fundos europeus financiada e que permitiu a recuperação daquilo que lá está e permite a todos nós visualizarmos e vermos aquilo que era a cerâmica de antigamente, recuperando aquilo que estava quase destruído, permite também outra coisa, é ao mesmo tempo ser universidade, ser polo de exposições, porque ficou toda preparada para fazer várias ligações, como hoje nós vemos em muitos espaços museológicos, espaços ao ar livre, espaços
de indústria, espaços de investigação. É isso a preparação. Acho que o tema da economia suscitou aqui outras questões. A seguir, na próxima pergunta, e pode ser já diretamente a si, perguntava-lhe então, José Carlos, a economia é importante, mas sem mobilidade é difícil, de facto, ter um concelho economicamente desenvolvido. Qual é a análise que faz da rede de transportes interna, externa, das ligações do concelho, quer dentro do próprio concelho, quer do concelho com o resto da região? Pois, em relação aos transportes do concelho, eles foram, há um ano e tal, foram alterados, sendo integrados na CIRA, num programa da CIRA, e, portanto, digamos que ainda estão em adaptação, mas que, em termos da população, sofreu um desaire muito grande, porque não são convidativos. Eles estão mas os horários? Estão a funcionar para os alunos. Para a população em geral, tem horários que não são muito compatíveis com aquilo que são as dinâmicas da sociedade e, por outro lado, são extremamente caros para algumas pessoas. Em termos de interligação, a não ser as duas estações ferroviárias que temos, em termos de autocarros e de carreiras de autocarros que ligam Oliveira do Bairro a toda a zona envolvente, são muito maus, e penso que teremos que fazer um esforço muito grande para podermos conseguir mais e melhor para as dinâmicas de ligação entre o nosso concelho e os concelhos vizinhos. Não sei se queria responder há um bocado àquela questão que estava só quando eu o interrompi. A questão da cerâmica rocha, não é? Efetivamente, a cerâmica rocha, nesta altura, é um problema, porque não está a funcionar enquanto museu, enquanto a universidade também não funcionou, porque teve meia dúzia de alunos. Já temos uma universidade e nem sabíamos. Meia dúzia de alunos e, portanto, não. Tem que ser revitalizado, tem que ser implementado o Museu da Cerâmica, com um centro interpretativo da cerâmica e do barro, e, portanto, dar-lhe ali outra dinâmica, inclusivamente a parte da restauração, que já teve pretendentes para poderem abrir lá um restaurante, e tem que ser acolhidas essas pessoas para podermos dar dinâmica à cerâmica e a toda aquela zona envolvente. Muito obrigado. Miguel Tomás, sobre a mobilidade, o que é que defende, tendo em conta que o diagnóstico aparentemente não é o melhor? Não é desde logo pela qualidade das estradas do nosso concelho. Tem vindo a ser melhoradas algumas, ainda há um trabalho grande a fazer. Essa é uma preocupação do Partido Socialista, aliás, nós temos manifestado recorrentemente, sempre que possível, nomeadamente nas Assembleias Municipais. Mas é uma questão de segurança, de mau estado do piso? Não, sim, começa logo pela deterioração do estado das estradas. A segurança vai bater não só na qualidade da estrada, enquanto dimensionalmente, mas também na qualidade do piso. Mas eu gostava aqui de levantar um tema que eu acho que dentro da mobilidade aliás, dois temas que são muito importantes. O primeiro tema é que nós projetamos para no nosso programa, logo após as autárquicas, lançar um grupo de trabalho que vai procurar identificar a melhor solução, ainda que difícil, que tem que ver com a deslocalização do trânsito de pesados do centro de Oliveira do Bairro. Essa é uma iniciativa que nós vamos tomar, que é uma preocupação de há muito tempo, nunca se encontrou uma solução, acreditamos que é difícil, mas vamos trabalhar nessa matéria. E depois, dizer relativamente à mobilidade, outra questão, que tem que ver com... Nós também temos que rapidamente perceber o que é que vai acontecer ao Concelho com a passagem do TGV. É suposto ter uma ligação em Oiã, o município tem que fazer junto, neste caso, do Governo Central, perceber exatamente o que é que vai acontecer em Oiã, no sentido de nós potenciarmos a questão da mobilidade através da melhoria de todas as estradas e todas as vias de circulação no nosso Concelho, no sentido
de aproveitar essa oportunidade de fixar gente, de atrair investimento, nomeadamente mais próximo na freguesia de Oiã. E dar-lhe nota também do seguinte: a questão da mobilidade, eu concordo em absoluto com aquilo que o engenheiro José Carlos acabou de dizer. A questão dos transportes públicos é fundamental, tem que ser melhorada, revista, melhorada. Eu sei que há protocolos e há acordos com a CIRA, se não estou em erro, relacionado com os transportes, nomeadamente os transportes escolares, e efetivamente temos que encontrar uma solução. Tem que se encontrar formas de satisfazer as necessidades das pessoas, porque, repare, nós temos muita gente que precisa de vir do lado poente do concelho ou de zonas mais afastadas para o centro da cidade e tem efetivamente dificuldade. E essa também será uma preocupação nossa. Por fim, dar nota no que respeita à mobilidade, dizer-lhe o seguinte: tem vindo a ser requalificadas algumas estradas e toda a gente que aqui está sabe disso, mas não há uma nota, uma única referência, ainda que seja sinalética, no que respeita à circulação de bicicletas e velocites. Nós não abdicaremos de identificar nas redes viárias a passagem de bicicletas para que as pessoas percebam que é preciso mudar. Eu recordo-me de uma intervenção que fizemos na Assembleia Municipal, numa das últimas, que tem que ver com a intervenção que foi feita na Rotunda do Facho, em Oiã. O Duarte sabe que eu manifestei essa minha preocupação. O Conselho, apesar de não ter sido da responsabilidade do município, o Duarte, eu sei que ele vai responder isso, perdeu uma oportunidade clara para dizer aos oliveirenses aquilo que acha sobre a questão da mobilidade e no que respeita à mobilidade ligeira, que tem que ver com as bicicletas e os velocites. Toda a gente que lá passe vai constatar que, por exemplo, a entrada e as saídas da rotunda não têm a mesma dimensão e não foi feito uma única sinalética relativa à circulação de bicicletas. E eu acho que isso é um sinal de que nós não estamos a acompanhar a evolução de outros locais e eu acho que há muito que mudar acerca disso. Obrigado. Joaquim Ribeiro, falava há pouco das bicicletas, com dúvidas sobre as bicicletas elétricas e o seu funcionamento, mas a nível global da mobilidade do Conselho, o que é que defende que deve ser feito? A nível de mobilidade, o piso em todo o Conselho está degradado, deteriorado, é péssimo. Todos sabemos disso, é uma realidade e, em função disso, deveria ser reestruturada toda a situação rede rodoviária dentro do possível. A nível de sinalética também está mal, muito escassa em certas situações e em certos locais, que são perigosíssimos. Em relação ao desvio do trânsito que se fez, agora, o que é que acontece? Um caminhão avaria na saída de Oliveira do Bairro em direção aos bombeiros, tem a divisória da Alameda, o caminhão avariou, o que é que a gente faz? Estamos ali um dia inteiro parados atrás do caminhão porque não tem saídas de fuga. Acham que isso está correto? A Alameda sem ter umas saídas de corte? Acho que está péssimo nessa situação. A nível do TGV, tinha-se que ponderar muito bem essa situação e acautelar os proprietários dos terrenos. Já deveria ter sido há muito tempo, porque desde 2008 que o TGV já é falado, estamos em 2025, só em 2023 é que se começou a levantar o problema do TGV. Em relação a isso, vamos ver se para em Oiã, se não para. Como o nosso colega disse, temos duas estações ferroviárias que uma pessoa, quando sai de lá à noite, parece que está não sei de onde, mas é assustador. Não sei se algum de vocês sai à noite, é terrível. Uma pessoa que venha de fora, que seja funcionário, que seja professor, seja médico, seja operário, seja o que seja, chega à noite, sai da estação de comboios em Oliveira do Bairro, o que é que diz? De onde é que eu estou? Táxis? Não há. Sinalética a informar para onde é que é o centro da cidade? Não tem. Táxis? Não tem. Como é que nós fazemos numa situação destas? Vigilância? Também não tem. Quer dizer, chegam ali jovens a uma certa hora, estão sujeitos a ser assaltados. Simples. A nível de infraestruturas rodoviárias, estamos com esta reja, é uma realidade. O trânsito, infelizmente, ainda passa por dentro da cidade,
É outra situação gravíssima, que já estava projetado há mais de 30 anos o desvio da circulação por dentro da cidade, nada se fez, até o momento. E continuamos igual, há 30 anos atrás. Todo o trânsito que vem desde a Águeda para a zona de Vila Verdes, para Bustos, queira para qualquer lado, tem que passar dentro da cidade. Isto está incorreto. Esta reja está igual como nós. São os únicos 2 municípios do Distrito de Aveiro que estamos iguais. Isto tem que mudar. Temos que aproveitar os PRRs para fundamentar as rodovias. Isso é prioritário na nossa campanha. Obrigado. Duarte Novo, acha que a mobilidade é o calcanhar daqueles do seu Conselho? Primeiro permitam-me que faça aqui o esclarecimento. O PRR termina em 2026, por isso não há PRR também para mobilidade e essencialmente para estradas, não há nada, não há nada. Também esclarecer o colega Miguel Tomás, não vai haver nenhuma paragem, nenhuma estação em Oiã, é apenas uma divisão ferroviária onde existe a possibilidade de quem apanha a alta velocidade em Aveiro faz a ligação rápida, apenas como existe aqui na estação um sítio de linhas, não existe mais nada, não existe mais nenhuma consequência, nem estava sequer previsto inicialmente em qualquer tipo de projeto. Também esclarecer que efetivamente existiu o TGV, caiu, aliás, só agora mais tarde é que veio novamente a alta velocidade com o governo socialista. Esclarecer todos primeiro sobre estas premissas, porque é muito importante que nós assentemos todos os pés na terra, em particular aqui que é no nosso Conselho. Depois dizer o seguinte, em particular, em primeiro lugar, é com muita pena que eu ouço aqui dizerem que não existem autocarros para ligar aos concelhos vizinhos, que existem muitas ligações, curiosamente, em particular para Aveiro, na zona Poente do Concelho e nesta zona. Naturalmente não se agrada os horários a todos e é uma pena também que as pessoas continuem com a mesma opinião que o engenheiro Soares aqui referiu, que era para estudantes. Não é para estudantes, são linhas normais para toda a gente, para todos poderem utilizar, a horas bastante concretas para quem se quer deslocar. Naturalmente, quanto mais procura existir, mais autocarros existirão, porque é esse o contrato que está estabelecido para o concessionário. Porquê? Porque o município está proibido de o fazer. Convém que todos fiquem bem esclarecidos sobre isto, porque não devemos sequer transmitir coisas que não correspondem à realidade. Depois, também transmitir aqui o seguinte, relativamente à rede viária, também esclarecer que é muito importante que conheçamos um pouco a rede viária. E depois também conheçamos aqui as responsabilidades e até onde vai aquilo que o município faz, principalmente a Nacional 235. Lamento, já o disse várias vezes, já o disse em Assembleia, lamento que o IP não nos ouça sobre muitas sugestões que foram efetuadas, em particular para aquela rotunda. A grande pergunta que se faz é, queremos rotunda, não queremos rotunda, ou vamos a dar continuamente a ter um ponto negro ali naquele local? Não fomos nós que fizemos o projeto, antes pelo contrário, todas as sugestões que nós fomos enviando foram negadas e não foram sequer aceitas. Aliás, a sugestão era que o município estava inteiramente disponível para fazer a negociação em redor para ela que fosse mais larga. É essa a nossa sugestão, aliás, como para toda a 235, para um conjunto de sugestões que nós fizemos, para um projeto que contamos que daqui a dias esteja devidamente tratado, que esse sim também é um dos pontos importantes. Há aqui algo que não foi referido, e eu já lá vou ao estado das estradas, que é o acesso à autoestrada A1. Que eu considero crucial, exatamente para resolver assuntos que foram aqui referidos por Joaquim Ribeiro e que foram referidos e que são pensados por todos nós. O município tem do lado poente, do lado norte uma entrada, tem do lado poente outra entrada e precisa de outra entrada do lado sul. Para quê? Para que o trânsito pesado nem sequer venha à cidade, que circule ele todo fora. Porquê? Porque aí circulará para a 235, circulará para a ponta, para a A17 e circularia para a A1. Este é um dos primeiros pontos que está nos objetivos para a competitividade, que foram definidos pela Comunidade Intermunicipal de Aveiro, pela nossa região e pelo Concelho. Relativamente às ciclovias, pois de facto eu convido aqui o Miguel a fazer uma visita pelo Concelho, porque tem muitas, em particular a revitalização urbana com a coexistência entre carros, ciclovias e pessoas, que é isso que se preconiza para a mobilidade e para a mobilidade suave e para a utilização também das bicicletas. Tenho muita pena que as pessoas não venham à Câmara utilizá-las como eu utilizo. Para me deslocar. E depois para o Estrado das Estradas.
dizer que nós temos feito um investimento muito grande na sua recuperação, temos a decorrer mais uma obra muito substancial na zona poente, vai nascer dentro de dias, veio agora o Vice-Tribunal de Contas, também na zona de Oiã, também mais uma reestruturação de muitas vias aí para esta coexistência, está a ser feitos trabalhos na zona de Trubiscal, estão a ser feitos trabalhos em vários locais e ainda na última Assembleia Municipal aprovámos a possibilidade de lançar mais uma obra também na zona central do Concelho. Quer dizer que o investimento está a ser feito. Contraíram-se os financiamentos, as possibilidades que o município tem também para o fazer. Muito obrigado. João Sousa, sobre a mobilidade, concorda com o que foi dito até agora? Já se falou aqui muito sobre a questão da mobilidade. Eu quero lembrar que aquela variante que vai virada à Amealhada, foi precisamente com a força, digamos assim, a projeto da CDU, que ela foi construída e retira aqui muito movimento a nível da cidade de Oliveira de Bairro. Há que também a Câmara, o Executivo que vier a seguir, ou será o mesmo, a gente não sabe. Não sabemos, só dia 12 de outubro. É incógnito. Ter em conta também, quando se põe um tapete novo, há que marcar precisamente esse alinhamento, porque facilita muito a condução, principalmente à noite ou de madrugada. Também facilitar na cintura da cidade, da Oliveira de Bairro, digamos, um passo social para que as pessoas também deixem o carro e venham mais de transporte de camarário. Era só isso. Muito obrigado. Já vamos uma hora de debate? Sim, pode, claro. Não falei das infraestruturas viárias e, portanto... Já falámos bastante. Não, mas eu acho que é interessante ouvir também o ponto de vista, porque acho que nós em Oliveira do Bairro, em termos de infraestruturas viárias, temos um problema que se vai agudizar. Ou seja, nós temos as 4 principais estradas do Concelho, 2 longitudinais e 2 transversais, que passam por vilas e aldeias. E a Câmara tem estado a fazer, e bem, de forma a que haja a proteção das pessoas e de ciclistas, etc., em detrimento das viaturas. Só que nós estamos a implementar zonas industriais. Cada vez vai haver mais trânsito pesado. E, portanto, temos aqui digamos, uma situação que é incomportável em termos de rapidez de trânsito pesado e de segurança de pessoas e bens. E, portanto, nós concordamos, e é uma prioridade haver o nó da autoestrada na zona de Vila Verde, ou na zona da Amoreira da Gandra, que depois virá para Vila Verde, mas penso que teremos que começar a projetar e a materializar aquilo que está, inclusive, no PDM, de uma cintura externa que vá circular o Concelho de Oliveira do Bairro e que vá tocar na Mamarosa, na zona industrial de Bustos e na zona industrial da Mamarosa e vá também para a ligação à A17. E isto tem 2 componentes fundamentais. Uma é a questão do trânsito pesado poder circular nessa via. E a outra é de, mais rapidamente, nós podermos, não só Oliveira do Bairro, mas também os concelhos limítrofes, poderem ter aquelas franjas com uma outra conectividade que vai fazer com que essas zonas também se desenvolvam e não haja uma diferenciação tão grande em termos de os centros, os grandes centros e depois as zonas limítrofes. Muito obrigado. Já agora, a oportunidade de responder ao Duarte. É claro que eu aceito o desafio dele e vir de bicicleta. Mas sugiro o seguinte, vir de bicicleta de Bustos, de Trubiscal ou da Palhaça até Oliveira do Bairro e andamos 500 metros em ciclovia e é numa obra feita pelo anterior executivo ao pé da Modicer. E deixem-me acrescentar o seguinte, enquanto candidato à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, eu sonho
ver jovens de bicicleta a virem do Poente ou de Vila Verde ou de Trubiscal para as escolas de Oliveira do Bairro de bicicleta. Muito bem. Tem que ser muito curto, já estamos com 1h05 de debate. Naturalmente que o Miguel não conhece Bustos, não conhece as nossas zonas industriais, não conhece as ciclovias que lá existem, a segurança que foi criada, porque à medida que nós vamos fazendo obra, vamos-las criando. Eu não tenho culpa que os anteriores não tivessem esse discernimento, que só tivessem feito em alguns pequenos troços. Agora existe essa particularidade, existe esse cuidado. Uma nota relativamente ao engenheiro Soares. Queria relembrá-lo que a ampliação da zona industrial da Palhaça já prevê isso mesmo, porque já é uma das ligações que retira completamente o trânsito da zona central da Palhaça, de forma a que a ligação possa ser mais rápida e possa no futuro também ser ligado automaticamente à A17. Quer dizer que isso está a ser feito, assim como a ligação de Bustos à Palhaça. Muito obrigado. Vamos então, já levamos aqui 1h05 de debate e penso eu que está a ser esclarecedor até agora. E vamos, tendo em conta o tempo, juntar aqui dois temas que eu acho que se cruzam e penso que o Duarte Novo já falou nisso, na questão do aumento da população jovem do Concelho de Oliveira do Bairro, e eu penso que a questão da habitação, que hoje em dia é uma questão que naturalmente nos preocupa a todos a nível nacional, queria perceber a nível da fixação dos jovens, e de facto há essa perspectiva do aumento da população e dessa população mais jovem. Como é que Oliveira do Bairro, o que é que está a fazer para que, de facto, a nível da habitação, essas pessoas que consigam morar em Oliveira do Bairro, que haja habitação a custos acessíveis? Podemos começar por si agora, para não ser só o último a levar pancada, começamos por si. Oliveira do Bairro iniciou este processo há algum tempo, aliás, começando pela estratégia da habitação local, definindo um conjunto de prioridades, identificando um conjunto de problemas e, acima de tudo, começando a atuar, quer na habitação social, que nós temos um caminho feito, que é de conhecimento de todos, e bastante claro, com um projeto bem definido. Há muitas pessoas em Oliveira do Bairro à espera de casa, da habitação social? Existem algumas pessoas à espera dessas condições, de melhores condições de habitação. Elas têm habitação, querem melhores condições e o município está a criar essas mesmas condições com um regulamento que recentemente foi aprovado na última Assembleia Municipal, que vai proporcionar outra coisa. Para além disto, permite também que o município possa arrendar e possa colocar em subarrendamento a custos controlados, dando também a possibilidade a que outras pessoas também tenham acesso face a algumas circunstâncias que acontecem no mercado. O que está a acontecer neste momento é que o município, face ao Regulamento de Benefícios Fiscais, também recentemente aprovado, permite que quer jovens, quer menos jovens, possam fazer investimentos tendo uma franja de benefícios fiscais muito maior, garantindo também que custe menos efetuar, assim como para o proprietário também que possa permitir depois um arrendamento a valores muito mais acessíveis. Oliveira do Bairro tem crescido muito porque também tem tido essa capacidade de fixar jovens. Não é só porque nós temos características de diversas formas, quer na saúde, quer na educação, quer no trabalho, que estamos sempre em pleno emprego e temos muita procura por pessoas, quer para trabalhar numa área, quer noutra, mas também pela sua capacidade que teve em integrá-las todas, quer pelas suas capacidades sociais e, acima de tudo, também pela disponibilidade de habitação. Porque se não existe habitação, também não poderíamos ter cá as pessoas. E, de facto, isto tem acontecido. Também tem existido algo extraordinário, que é a iniciativa privada, e ainda bem que ela existe, nós também estamos cá para a motivar, que tem permitido que muitos jovens casais, e não só, se tenham fixado também em Oliveira do Bairro, tenham adquirido cá a habitação e tenham povoado outra vez um conjunto de habitações que se encontravam devolutas e que estão inteiramente disponíveis, assim como outras que existem disponíveis no mercado para que os mesmos possam estar. Muito obrigado. Joaquim Ribeiro, sobre a habitação, o que é que defende e qual é o diagnóstico que faz? Eu sei que estava a olhar para o Duarte Novo, não me pareceu que estivesse a concordar muito com o que ele estava a dizer. O colega Duarte Novo fala muito, mas a nível de ações vejo-as pouco, que é uma realidade. Desde 2020 tem aprovado 6,3 milhões para 12 habitações. Em 19 de 12 de 2023 foi decretado a dizer que ia fazer. No 1 de 3 de 2025 começou a fazer 3 moradias T1. Sr. Duarte Novo, por amor de Deus, para ser não minta ao povo, não minta aos munícipes. Está a fazer uma reestruturação de uma escola que é no albergue para 2 T1s, o valor gasto 250 mil euros por 2 T1s numa escola que já estava implementada, é só fazer a reestruturação. De onde é que você anda, Sr. Duarte Novo? De onde é que você anda? Você não minta tanto. Sério. Você mente.
Por amor de Deus, de onde é que há habitação para fixar jovens no nosso concelho? Gostaria de saber. Mas De onde é que há? o que é que acha que devia ser feito? O que é que tem que ser feito? Ter feito o loteamento de terrenos a baixo custo, controlados, para fazer construção a nível público ou privada e fazer habitações em vários focos, todo o município. Não é só num foco, não é só numa freguesia. Distribuí-las por os vários sítios do concelho, mas a custos controlados. Dessa maneira podemos criar habitação, podemos criar as pessoas ficarem no nosso concelho e instalarem-se, porque se você está a dizer que quer mais indústria, e é uma realidade, nós todos queremos indústria, mas essas pessoas vão precisar de habitação. E a fazer as zonas industriais, como está a fazer na Palhaça, está a aumentar a de Vila Verde, de onde é que essas pessoas vão ficar a dormir? De onde é que elas se vão instalar? Venha com as famílias. De onde é que há creches para essas pessoas? De onde é que há casas? Temos que ser corretos e sinceros com a população. Não temos infraestruturas, temos que criar condições para criar habitação. Isso é um ponto. Muito obrigado. João Sousa. Ora bem, como dizia o Dr. Armando de Saraiva, se bem me lembro, a CDU já nos mandatos do Sr. Acílio Gala, se ele estiver a ouvir ou ver, daqui vai um grande abraço, nós lançámos a ideia do chamado bairro social. E foi precisamente no mandato dele que se construiu no Trebiscal um bairro social que ainda lá está. E eu penso que é por aí que também passa, não estou a dizer que seja na totalidade público, nós a nível do PCP e da CDU não somos conta ao privado, lança-se aquela ideia que nós somos conta ao privado e somos tudo a favor do público. Não é bem assim. Agora, tem que haver um equilíbrio, seja na saúde, seja em que setor for. Tem que haver um equilíbrio. Quando se ultrapassa o equilíbrio para um lado, algo está mal. Pronto. E então, outra coisa que eu também gostaria de dizer é as chamadas habitações resolutas, que a Câmara tem que fazer todos os possíveis para encontrar os donos, ou podem não estar cá a viver, estar noutros lados, e a própria família, e recuperar essas casas e fazer, digamos assim, exatamente. De maneira que era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Miguel Tomás, na área da habitação, o que é que o seu programa contempla? A habitação é um problema transversal a todos os municípios. Sim, falando nisso também na questão país. da ação da juventude, tentar juntar as duas coisas. Eu queria dar nota do seguinte, é preciso perceber, ou achamos nós, que o paradigma sobre a habitação pública tem que mudar. Porque, repara, nós não podemos continuar a achar que a habitação pública é a habitação social. Isso tem que acabar. Porque estamos, ao transmitir esta ideia, estamos desde logo a segmentar um conjunto de pessoas que, por razões diversas, não têm a possibilidade de adquirir uma casa com melhores condições. E desde logo, isso vai acontecer em Alberto do Bairro, como vai acontecer em todo o país. E nós temos que olhar um bocadinho para o modelo europeu, nomeadamente o modelo dos países da Europa Central, a Holanda, a Bélgica, a Áustria, que oferecem habitação pública de melhor qualidade, capaz de dar resposta àquelas pessoas ou àqueles jovens que têm um emprego estável, têm uma família estável, têm uma, duas ou três crianças, têm rendimentos médios ou acima da média, mas por uma questão de opção não querem ou adquirir no privado ou construir. E eu acho que temos que deixar de olhar esta é a minha perspectiva, ou a perspectiva da candidatura do Partido Socialista para a questão da habitação. É óbvio que nós temos que dar respostas urgentes. E as respostas urgentes, fazer uma casa não se faz uma casa em 15 dias. E ao contrário daquilo que o candidato do Chega refere, que não é verdade aquilo que ele disse. E eu aproveito aqui para de certa forma, defender aquilo que a Câmara fez, porque nós todos, inclusive a representante do Chega na Assembleia Municipal, aprovou a Estratégia Local de Habitação com a construção de... Eu não sei precisar, mas acredito que o Duarte saiba, cerca de 47, 48 fogos habitacionais. 50, pronto.
Ou seja, não é verdade. Não é verdade. Pronto, e deixem-me dizer o seguinte, efetivamente em Oliveira do Bairro não há muita oferta. E a oferta privada que há, e o Duarte penso que sabe, está vendida, praticamente vendida. A preços muito altos? Nos preços não sei, porque eu não questionei, mas serão acompanham o investimento privado, não há cá milagres. E deixem-me dizer o seguinte, que é uma dificuldade que tende a aumentar. Saiu hoje um estudo no Parlamento Europeu que diz o seguinte, em Portugal, nos últimos 6 anos, a construção aumentou 76%. Significa que, e é importante que as pessoas percebam isto, significa que uma casa que em 2019 custava 150 mil euros, hoje custa 264 mil euros. Um casal jovem, com emprego estável, com formação académica, que tenha um filho ou 2, que queira fazer uma casa modesta, por 264 mil euros, se calhar, terá dificuldade, não é? Uma casa que custe 200 mil euros, que custava 200 mil euros em 2019, custa em 2025 352 mil euros. É por isso que nós achamos que tudo o que estiver ao nosso alcance para acrescentar habitação em Oliveira do Bairro, não só habitação social dita, como eu disse inicialmente, que o termo associa a pessoas, não é isso que nós queremos. Nós queremos acompanhar essas pessoas, queremos dar-lhes a oportunidade de terem uma casa digna, mas também queremos ter habitação pública de qualidade média ou superior. Esse é o caminho que nós temos de fazer. E iremos recorrer a tudo o que estiver ao alcance do município para construir esse tipo de oferta. Muito obrigado. José Carlos Soares. Nós temos em marcha um projeto de habitação social e, portanto, isso deve continuar e vai suprir aqui uma série de lacunas que são importantes para o Concelho. Mas temos, efetivamente, que pensar em, eventualmente, alargar zonas de construção para pequenos lotes, para jovens e famílias com rendimentos intermédios. Efetivamente isso. Não há hipótese, se for na especulação imobiliária, não há hipótese de dar resposta a estas pessoas. E nós queremos que os nossos filhos, os nossos netos, vão estudar, vão tirar um curso e exerçam a sua atividade no Concelho de Oliveira do Bairro. E para isso temos de ter condições de habitação para que eles possam estabilizar e organizar a sua vida no nosso Concelho. E depois a reabilitação. Temos de fazer de tudo para conseguir reabilitar o máximo de património que nós temos. E isso faz-se com os apoios que já temos, mas com uma coisa fundamental, é agilizar processos. Nós temos que agilizar processos em termos da Câmara Municipal para podermos responder em tempo oportuno. Mas a avaliação que faz da resposta desses tempos dos serviços não tem uma opinião positiva sobre o tempo de resposta? Não, e isso é notório aqui no nosso Concelho, em termos de qualquer tipo de construção que entre na Câmara tem grandes dificuldades em termos de aprovação. E aquilo que nós dizemos, por exemplo, em relação à reabilitação, é que quando os projetos são devidamente instruídos, eles no máximo de 90 dias têm que estar aprovados para que as pessoas deem seguimento ao seu projeto e não esmoreçam, como tantos têm esmorecido e mudado de concelho por falta de resposta atempada dos serviços. Muito obrigado. Peço-lhe só para ser sintético na resposta. Claro, porque aquilo que o Sr. Engenheiro Soares aqui referiu não é correto. Porquê? Porque qualquer processo que entre aqui devidamente instruído, em poucos dias está analisado e está aprovado. É devidamente despachado. Ora, se as pessoas, se não vem devidamente instruído, naturalmente não pode ser aprovado. E se nós temos que pedir um elemento hoje, 2 elementos amanhã, 3 no outro dia, é difícil, efetivamente. E convido o Sr. Engenheiro, porque nunca o fez durante estes 4 anos, porque tenho a certeza que teve medo de o fazer, porque saberia qual era a resposta,
a verificar a média, analisar um processo, ver quanto tempo é que ele demora e depois tirará as suas conclusões e ficará esclarecido. Relativamente à habitação, e apesar dos esclarecimentos já prestados aqui pelo Miguel Tomás, queria aqui referir o seguinte. De facto, é que o regulamento permite esse tipo de intervenções. Serei breve. Permite esse tipo de intervenções, permite esse tipo de ajuda, já vem de encontro a essas ajudas, já vem de encontro a um conjunto de necessidades que existem. Infelizmente, não é se demora mais um dia ou outro aqui os processos, e faz outra coisa. Estes 6 milhões incluem também investimentos em habitação de primeiro e segundo andar em diversos locais das nossas freguesias do nosso concelho, e não é de forma alguma para segmentar. As construções que hoje não são 3, são 6, num dos bairros que tinham sido apresentados há 40 anos e que ficaram sempre esquecidos, têm uma qualidade muito boa e adequada, que preenche um conjunto de requisitos que são necessários para o conforto das pessoas e, acima de tudo, vem complementar mais de 20 que já estão preparados exatamente para agora iniciar os processos de devida entrega. Eu gostaria muito era de ver de onde é que estão os 50 focos instaurados. Não estão ainda não estão. Pois não, nem os 6,3 milhões já estão. Agora os focos é que ainda não estão e foram em 2020. E estamos em 2025. Não estão os ainda sobre a 6,3 milhões, não foram recebidos, só são recebidos quando efetivamente forem concretizados. Então fale corretamente perante o público, fale corretamente aos munícipes que não há 50 focos. Estão em projeção, Sr. Duarte Nuno. Em projeção. Não estão em projeção, estão em construção, meu caro. Vamos continuar. Não são os 3. Estamos perto do fim. Ideias duartescas é assim mesmo. Daqui a um bocado estaremos em 20, porque estará sempre a alterar. Vamos então. João Sousa, ainda sobre a habitação, tinha pedido a palavra. Eu aqui recomendo ao futuro elenco governativo, que será a CDU neste caso, a recuperação daquela zona de Arbiscal, aquele complexo de futebol que existia, aquilo está ali degradante. Ainda há dias passei lá, por sinal até por engano, enganei-me, e tive que fazer marcha atrás, o que custou bastante, e aquelas instalações estão mesmo degradantes. De maneira que há que dar ali solução àquilo, e por que não, uma construçãozinha social também ficava bem. Muito obrigado. Eu sei que daqui já há vários convites para depois do dia 12 de outubro fazerem várias coisas, isso é saudável, digo eu. Já estamos perto do fim, mesmo na reta final, mas há aqui um tema que eu penso que é essencial e que não podemos passar sem o abordar. Falámos dos jovens, da criação de incentivos à fixação dos jovens, mas naturalmente temos a questão dos séniores, do envelhecimento da nossa sociedade, que é algo que é um problema, é um bom problema, digamos assim, mas de facto coloca desafios e na minha opinião as câmaras de facto é das áreas em que podem de facto ter um papel importante junto às instituições que prestam apoio aos séniores. Portanto, eu queria, e por uma economia de tempo, vou-vos pedir para juntarem também aqui um bocadinho a vossa opinião sobre os cuidados de saúde que são prestados no Conselho, se neste momento a OLS vos dá o acompanhamento necessário, tendo em conta que as OLS é um sistema recente que ainda está um bocadinho em teste e que colocou alguns problemas, especialmente fora dos grandes centros, não é? Se esta gestão da saúde que está a ser bem feita. Portanto, aqui num conjunto de ação social saúde, eu queria pedir a vossa opinião sobre o que é que existe e o que é que pode ser melhorado. Podemos começar, se calhar, então, para ir aqui rodando, digamos assim, por o Joaquim Ribeiro do Chega, que é o que está ali com o tempo mais reduzido e, portanto, pode falar um bocadinho. Eu falo mais depressa e não faço redundâncias e vou diretamente ao assunto. A nível de saúde, estamos todos completamente atrofiados. Completamente. Não há médicos suficientes, mas isso é a nível geral, a nível nacional. A nível de enfermeiros também. As urgências estão um colapso, tanto no Hospital de Aveiro como no Hospital da Anadia e assim como o de Coimbra. O que é que nós podemos fazer? É incentivar os médicos a permanecer, a ouvirem-se para Oliveira do Bairro, criando-lhe condições, assim como aos enfermeiros, criando uma rede de apoios aos mesmos, fazendo com que eles se implentem em Oliveira do Bairro. Era o ideal, para nós é o ideal. O hospital foi uma causa perdida. A Nadia conseguiu ficar com o hospital, nós infelizmente não, porque não tivemos o pé a bater no chão como devia de ser na altura, e basicamente é isso. Ou vamos recorrer ao privado, ou então esperamos à porta
como a Maria Glória à espera da morte. Sobre a ação social e relativamente aos séniores. A nível de séniores, as IPSS têm que ser mais apoiadas, têm pouco apoio a nível de Câmara, podia ser um bocadinho superior, sem dúvida alguma. Isso é fonte fidedigna, que têm que ser apoiados para dar mais condições, fazer infraestruturas, a nível de creches, criar mais uma creche, pelo menos por cada freguesia. Se a gente quer meter pessoas aqui em Oliveira do Bairro, no município, temos que criar condições para ter os filhos com horários alargados para a classe trabalhadora poder ter os filhos num local ideal e com até eles, e a nível de idosos, dar uma mais-valia, tentar que eles fiquem o mais tempo possível em casa, acompanhamento, durante essas situações todas. Muito obrigado. José Carlos Soares, o que é que defende nesta área? Em termos de saúde e no que diz respeito a instalações físicas, nós estamos a ficar bem, porque já temos todo o Conselho, à exceção do IAN, que está a terminar com USFs novas. Em relação aos médicos também, já estamos a ficar com os médicos necessários no nosso Conselho e, portanto, também está a estabilizar. Eu acho que, em relação àquilo que é a intervenção da Câmara, deve haver, sim, uma outra questão, que é a intervenção preventiva. E criar equipas com empresas, com voluntários, com o SNS também, se possível, que vá fazer a prevenção da doença junto da população, daqueles que precisam mais e, naturalmente, dos idosos. E, portanto, penso que temos de passar por aí para que possamos dar uma resposta e que possamos resolver problemas para eles não irem para a saúde. Em relação aos idosos, nós podemos, em termos de Câmara, fazer magistratura de influência, não podemos fazer muito mais. Mas podemos articular com as nossas IPSS esse cuidado e lançar programas que permitam responder a essa necessidade. Dar outra nota também de uma particularidade que se prende com as infraestruturas. Duas componentes. A componente dos séniores, tal como também que o engenheiro referiu, efetivamente, num curto espaço de tempo vai haver cada vez mais necessidade de conseguir colocar as pessoas em espaços dignos. E isso também tem que passar pela rede pública, em articulação com as IPSS que existem no Conselho e no país. Vai ter que, em breve, haver investimento a esse nível. Depois, dar a outra nota, que se prende com as creches. É outra situação que, efetivamente, é premente. Nós não estamos a conseguir, neste momento, a dar a resposta máxima aos pedidos que existem enquanto Conselho. Vão-se conseguindo, remendando as situações, mas nós caminhamos num sentido de que, até porque, se nós queremos as crianças que fiquem aqui, nós temos que dar condições aos pais para que eles possam ter o sítio onde deixar as suas crianças. E nesse sentido, nós, enquanto o nosso programa prevê, ou pelo menos estudar a possibilidade de, nos atuais polos escolares do primeiro ciclo, surgirem unidades de creche, mesmo que sejam de uma dimensão mais reduzida, para absorver precisamente essas crianças. Muito obrigado. João Sousa. Ora bem, como diz o meu povo na rua, a saúde é um direito, sem ela nada feito. É um direito porque tem deveres. Nós, ao virmos para aqui, todos nós, indiretamente ou diretamente, já pagámos ao Estado. Ora, o Estado tem por obrigação de nos dar, como contribuintes, de nos dar uma qualidade de saúde que temos direito. Aqui, o PCP de Oliveira do Bairro teve um papel muito determinante na defesa da saúde, do Serviço Nacional de Saúde. Fomos sempre contra o desaparecimento dos postos médicos de proximidade. Porquê? Porque existia ali algo que o idoso
Eu gosto de chamar idoso porque eu também já tenho idade para me chamarem assim. De maneira que o idoso tinha ali, digamos assim, um refúgio para desabafar com o seu médico de família, por vezes solitário. Já não era bem a doença que o atrapalhava muito, era a solidão que ele tinha. E era junto desse médico de família, de proximidade, que ele encontrava o seu consolo. De maneira que esse desaparecimento dos chamados postos médicos de proximidade, quanto a mim, foi um erro. Foi um erro grande, grande. Criou-se a unidade de saúde familiar, mas não está a satisfazer. Eu vou-vos dar um exemplo. A minha filha já em julho pediu uma consulta para mim e para a minha esposa para fazer exames de rotina. Porque tinha a médica de parto, tem o direito de parir, não é? Tem o direito de o fazer. A minha mulher é rir-se. Mas que só para agosto. Tornou a ligar para agosto, mandaram para setembro. Para realmente termos uma consulta, possivelmente uma consulta, temos que ir de manhã, como acontece já em Lisboa, às tantas da manhã, à espera que apanhem uma vaga, essas coisas todas. Isto não está bem. Não foi solução. Aqui o meu amigo Duarte Novo, aí tem um bocadinho culpas na matéria. Pronto. De maneira que nós continuamos a defender, há que arranjar o mais próximo possível para que o idoso e quem necessitar tenha ali um psicólogo, que ao fim e ao cabo é um psicólogo, um bom médico de família é um bom psicólogo. E também aconselhar aqui as unidades de saúde familiar a terem digamos, um nutricionista. Esta parte da alimentação é muito importante também para a saúde, e eu que o diga. De maneira que o executivo que virá a serei eu, de maneira que tudo isso podem ter a certeza que vai ser realizado. Muito obrigado. Duarte Novo, vou-lhe pedir mesmo que seja muito sintético nesta parte, porque já estamos aqui a ultrapassar um bocadinho o tempo, e como foi uma área em que não foi muito criticado, também acredito que não haja necessidade de... Em primeiro lugar, tenho de dizer que, efetivamente, as decisões tomadas na área da saúde foram decisões governamentais, que nada tiveram a ver com decisões autárquicas e que nos levaram a aproveitar um conjunto de sinergias para que hoje seja possível aquilo que já aqui foi referido, para termos médicos para todos, temos enfermeiros para todos, temos apoio domiciliário, temos um conjunto de vertentes que, felizmente, satisfazem bem o município. Relativamente à questão social, é muito importante algo, e aqui reconhecer que ainda bem que nós fizemos um trabalho excelente nesta matéria. Depois também aqui dizer o seguinte relativamente à área social, o papel das IPSS é determinante, mas nós, no que toca em primeiro lugar à terceira idade, nós, como já aqui foi referido, criámos o Campos de Idade Maior. O Campos de Idade Maior é mesmo isto tudo que aqui já foi referido, que é um espaço terá técnicos para dar apoio não só a cuidadores informais, como dar apoio às nossas IPSS, como dar apoio a pessoas que estão em casa, como dar apoio e ter sinergias com as universidades séniores, com a Universidade Sénior que existe em Oliveira do Bairro, e muito bem, que é apoiada pelo município e certamente continuará a apoiar, e fará esse papel preponderante, mas a Universidade Sénior é uma franja e nós precisamos de chegar às outras franjas, é esse trabalho que nós temos que também fazer, e é este conjunto de técnicos, num procedimento que já decorreu e que será agora contratualizado, que vai dar esta ajuda e que vai fazer esta interligação, porque o pensamento é, de facto, criarmos condições, não só para que a pessoa que tem mais de 65 anos também possa continuar a ser útil à sociedade, possa ter uma vida ativa, possa praticar desporto, possa ter a atividade no café que tem na sua terra, não tenha que se deslocar para a sede do Conselho, não tenha que se deslocar para a sede do Campos de Idade Maior, não tenha que ir para um local ou para outro. Esse é um dos grandes objetivos do Campos de Idade Maior e será uma das grandes soluções. Depois de dizer aqui mais duas notas, em primeiro lugar, naquilo que conta aos lares, dizer que de facto o município tem feito aquilo que consegue nos apoios ao financiamento, acompanhando os financiamentos estatais, cobrindo naturalmente aquilo que são o acréscimo quer de apoio social na área da terceira idade,
que nós entendemos que deve ser sempre a última situação, o internamento, as pessoas devem se manterem nas suas habitações, dentro dos seus lares, dentro daquilo que é mais confortável e familiar, e depois no que toca também às questões das creches. O apoio aí às APSS, quem tem, de facto, não somos nós, municípios, que temos esse papel. Lamento isso porque poderíamos ter um maior envolvimento e poderíamos fazer muito mais, e dizer ao Miguel que já estamos a fazer aquilo que o Miguel aqui referiu, que é criar equipamentos de forma a poder ajudar nesta oferta às nossas famílias. Porquê? Porque os pais trabalham, precisam que os filhos fiquem, primeiro, também na escola, o maior tempo possível, pelo menos enquanto eles estão a trabalhar. Muito obrigado. Aqui dois esclarecimentos, ou três, já percebi, são três. Primeiro foi o João Sousa que pediu, vamos aqui por ordem, depois fazemos aqui as intervenções. Sobre esta questão da falta de médicos e profissionais de saúde, na minha terra costuma-se dizer que não se fazem chouriços sem carne. Infelizmente, temos uma escola pública das melhores da Europa, que formou grandes cabeças, grandes jovens, que podiam dar o seu contributo se realmente houvesse mais interesse a nível do Estado, a nível dos governos, que eles ficassem cá. Mas não, ou seja, quase que os incentivam a sair do país, que nos custou tanto a formar, todos nós, contribuintes, e jovens maravilhosos. Eu acredito muito nesta juventude que nos está a preceder, porque foi educado numa escola maravilhosa, paga por todos nós, e daí nós termos grandes cérebros, que até na NASA nós temos jovens lá metidos. Era isto tudo que eu queria obrigado. dizer. José Carlos Soares, então uma pequena nota final. Não é nota final, ainda é só o esclarecimento, passamos a seguir às notas finais. Só aqui uma questão em que diferimos efetivamente do CDS, é que nós, em termos de atuação, não queremos de todo ser protagonistas. Nós queremos ser parceiros e vamos procurar sempre que haja interação com associações, com juntas de freguesia, com uma série de coletividades, e nós estarmos a apoiar. Não queremos de todo ser protagonistas. E muitas vezes aquilo que falhou foi efetivamente a coordenação e a falta de entendimento entre aqui as diversas entidades, que ou viraram as costas ou disseram que sim, de uma forma que não é habitual. Isto deve ser discutido, deve ser tratado de forma a que se sirva a população da melhor forma e nas melhores condições e ao melhor preço. Muito obrigado. Miguel? Não, eu queria só aproveitar a deixa do Sr. João Sousa para dizer que o nosso programa prevê objetivamente a disponibilização de um consultório de medicina dentária e nutricionista em Alberto Bairro. Público. Acrescentar só o seguinte, que de facto isso está previsto no Serviço Nacional de Saúde, para todos nós, está previsto em todo lado, e acrescentar ali ao Sr. Engenheiro Soares, que de facto está agora a iniciar, Sr. Engenheiro, não mate o que não é para matar só porque frequenta a Universidade Sénior. Obrigado. Bem, muito obrigado a todos. Agradeço a maneira cordial como correu este debate. Tal como combinado, vamos então terminar. Cada um dos candidatos terá então 1 minuto para uma mensagem final, de apelo ao voto ou daquilo que entender, e vamos fazê-lo como combinado na ordem inversa ao que foi a apresentação. Portanto, peço que respeitem 1 minuto. Até agora tem corrido tudo bem, não vai ser agora que certamente não vai correr. Portanto, José Carlos Soares, 1 minuto para se dirigir às pessoas, por favor. Nós temos o nosso programa de ação, temos as nossas ideias concretizadas e esperamos que a população de Oliveira do Bairro as entenda e ache aquilo que nós queremos de diferente para o concelho. Se querem igual, está bem. Agora, se querem algo mais, se acham que pode ser feito algo mais, então deem-nos essa dúvida para que nós possamos, e facilmente nós podemos fazer mais e melhor. Obrigado. Miguel Tomás. Bem, a primeira nota vai desde já agradecer a presença de todos. A segunda nota vai para o facto de
passem a mensagem de que é necessário votar. Fiquem com este número na cabeça. 23% das pessoas de Oliveira do Bairro colocaram o CDS na Câmara. Significa que cerca de 50% dos eleitores que poderiam votar, votaram, e 20 e poucos por cento desses disseram Duarte governa os destinos de Oliveira do Bairro. Peço que peçam às pessoas que vão às eleições, que votem, que tomem decisões, porque só assim vão poder depois de um dia avaliar, criticar, perceber o que é que aconteceu, o que é que aconteceu. Essa era a primeira nota. Depois dizer que olhem para os programas com espírito crítico, avaliem o que foi no passado, avaliem o que pode vir a ser o futuro, olhem para o que está mal, olhem para as propostas, envolvam-se na comunidade, sugiram, apresentem propostas no sentido de nós tornarmos um conselho inovador, diferente para melhor, para conseguirmos fixar os jovens, como tanto aqui se foi falado, para dar melhores condições às nossas crianças, para ter espaços públicos bonitos, atraentes e, sobretudo, que nos projetem para o futuro. É isso que eu peço. Muito obrigado. Joaquim Ribeiro. Uma nota principal, quando está tudo bem é do autarca, quando está tudo mal é do Governo Central, aqui neste município. Nós não vamos fazer muitas promessas, não vai haver muitas promessas. As promessas vão ser obras concretizadas, poucas mas boas. Não nos vão chamar de mentirosos. Isso é a imagem de marca, não nos vão chamar de mentirosos. Por isso, votem em nós. O Chega é um partido verdadeiro e correto. É só o que eu peço e que vão todos, no dia 12 de outubro, fazer o vosso exercício, que é o direito do voto. Obrigado. Obrigado, nós. Duarte Novo. Durante estes 8 anos, mostramos claramente como desenvolver um concelho, como atrair pessoas, como fazê-lo mais jovem, como demonstrar como os dinheiros públicos têm que ser devidamente aproveitados, investidos e colocados ao dispor de todos nós. Temos feito um trabalho inesquecível em diversas áreas que aqui hoje foram reconhecidas, demonstrando claramente que, afinal, nós estamos no bom caminho, fizemos um excelente investimento, temos feito uma excelente gestão e que, efetivamente, há sempre a melhorar, que é isso que nós propomos no nosso programa. Por isso nós nos candidatamos novamente, por isso me candidato novamente, porque há muito para fazer num concelho e nunca poderemos baixar os braços. O que hoje termina, amanhã começa e poderá começar sempre para coisas melhores para o nosso concelho. É isso que nos propomos a fazer. É isso que estamos disponíveis a fazer. E disponíveis para manter uma política certa, para termos uma política informativa à nossa população, porque é isso que eu me debato todos os dias, aqui em qualquer lugar, porque o mais importante é, acima de tudo, que as pessoas confiem em nós, nos políticos, e que confiem naquilo que nós temos feito. E tenho a certeza absoluta que, continuando a confiar em nós, continuam a ter um município em crescimento, um município na vanguarda, um município naquilo que vocês todos já ouviram da minha boca e de todos aqui ser dito de facto onde estamos. Muito obrigado. João Sousa. Ora bem, eu penso que todos têm conhecimento desde o desaparecimento do Dr. Fernando Peixinho. A CDU nunca teve um eleito aqui no Concelho de Oliveira do Bairro. Mas, como eu disse no início, não deixou de ser ativo para melhorar as condições de vida dos oliveirenses. Sempre apresentou nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais, e aqui o presidente atual não pode desmentir isso, apresentar-me sempre propostas. Eu tenho aqui um rol, aqui num papel à folha 4, que poderia enumerar as propostas que a CDU apresentou nestes dois órgãos, Assembleia e freguesias, propostas que realmente temos que reconhecer, não vale a pena estar a tapar o sol com a peneira. Este Executivo aproveitou e pôs em prática. Há que louvar isso. Porque nós não andamos aqui por bota abaixo, fazer uma política de radical. Não, senhora, nós queremos realmente dar qualidade de vida aos oliveirenses porque a merecem. E somos daqueles que não vira como a folha do álamo. Mantemos sempre a nossa ética, a nossa postura e continuaremos assim.
não vivemos da política, mas vivemos para a política. Era isto tudo. Muito obrigado. Em nome do Canal Central e do Diário de Aveiro, quero agradecer antes de mais aos 5 candidatos por terem aceito o nosso convite e por terem estado aqui a debater. Agradecer também à plateia pela participação que teve e pela atenção que foi mantendo ao debate. Agradecer às pessoas que estiveram em casa a acompanhar-nos. Desejar que seja uma boa campanha eleitoral em Oliveira do Bairro. De facto, o apelo à votação é importante. Nós, Canal Central e Diário de Aveiro, voltaremos na próxima terça-feira a um novo debate, desta vez em Ilhavo. Espero que estejam também todos a acompanhar. Obrigado a todos e boa noite.